Eu estou em Atos capítulo 2, leio apenas 2 versículos e peço que você não feche a sua Bíblia, porque depois a gente vai percorrer outros textos, tá bom? Então, abra aí comigo. Atos capítulo 2, 46 e 47. O texto está projetado aqui na tela, também está aqui no canto da sua tela. Você que está nos acompanhando online, você pode ler o texto aí conosco também, na versão da NVT. Diz assim o texto, falando da igreja primitiva: eles adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Vamos orar? Graças te damos, ó Deus, pela tua bondade, graças te damos pela chuva, graças te damos porque estamos na tua casa, protegidos e guardados pelo Senhor. E a nossa oração é que o Senhor nos alimente, que o Senhor revigore a nossa alma, que o Senhor desperte em nós, ó Deus, o desejo de consagrar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, os nossos queridos ao Senhor. Pedimos a tua bênção, pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos mais uma vez que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu quero explicar, antes de começar o estudo, porque hoje eu farei de uma maneira diferente da que sempre faço. Então eu quero explicar os conceitos bíblicos de família que nós temos no Antigo Testamento e depois então caminhar para vários versos. Então eu peço que você não feche a sua Bíblia, nós vamos percorrer alguns textos do Antigo Testamento. Então o nosso tema hoje é casa, lugar de culto e de aprendizado, e nós precisaremos então olhar no retrovisor da história e da narrativa bíblica e ver como Deus constitui as famílias e como Deus então deseja que a nossa casa seja um lugar de culto e também de aprendizado. Então nós olharemos essa tradição judaico-cristã, ou seja, que está no Antigo Testamento, e como isso se transporta para o Novo Testamento. Você vai se lembrar de Deus chamando Abraão, por exemplo: sai da tua terra, da tua parentela, eu vou formar uma nação através da sua vida, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós fazemos parte então da família de Deus a partir dessa referência e dessa promessa, e a nossa família precisa ser uma família o quê? Bendita, e nós precisamos bendizer o nome do nosso Senhor. Afinal de contas, nós vivemos pela fé e proclamamos que nós cremos no Criador e cremos no casamento e cremos na família. Cremos na família. Quem constituiu a primeira cerimônia de casamento? Quem? Deus. Se não Deus. Ele fez o homem e depois ele fez a mulher. E Deus então realiza o primeiro casamento. E em Gênesis nós começamos a narrativa bíblica com um casamento, e Apocalipse se encerra com um casamento do noivo com a noiva. A Bíblia toda vai falar de casamento. A Bíblia toda vai falar de família de Deus. E nós estamos aqui por conta de um relacionamento do nosso pai com a nossa mãe, e Deus então nos deu a oportunidade de vida. Mesmo que você tenha tido dificuldades com o passado ou com as constituições familiares, você precisa dar graças a Deus e ter o entendimento que, mesmo com as feridas do passado, Deus colocou a gente para viver em família, família de Deus, amém? Graças a Deus, a nossa igreja tem sido uma boa família, e muitas pessoas têm sido restauradas aqui, reconfiguradas, e algumas das nossas crianças que não têm uma estrutura fixa de família, têm encontrado aqui amor, amparo, dedicação e o encaminhamento de vida. Louvado seja Deus por isso. Dia desses o meu filho falou assim: pai,
E como a gente vai fazer com as crianças que não têm uma das figuras? Uma das figuras. Por exemplo, agora há um projeto em que não se pode mais fazer Dia dos Pais, ou principalmente Dia das Mães, e eles estão querendo que nas escolas tenha o Dia da Família, porque afinal de contas há outras configurações contemporâneas de família, correto? Uma dupla do mesmo sexo pode ser chamada de pai e mãe, diante da lei. E para a lei do nosso país, eles se tornam uma família. Biblicamente falando, é uma família? Eu serei processado, aí vocês me ajudem depois. É uma família? Quando falta um dos pilares, ou a mãe, ou o pai, ou um tio, uma avó, e essas pessoas estão entre nós, e nós precisamos cuidar, e nós precisamos dar esse suporte, e nós precisamos de alguma forma investir e mostrar que há outras realidades. Quando nós chegamos aqui na cidade, por exemplo, Timóteo falava assim, mas eu não vou ter os meus avós. Eu falei, lá na igreja você vai ter um monte de vovô, de tio, eles vão te abraçar, e nós somos igreja, nós somos família. Meu filho no início ficou com ciúmes, agora ele está entendendo bem, Valneide, porque as crianças aqui me chamam de pai. Ô tio, eu virei o tiozão agora também, né? Os meninos da rua, pastor, compra um boné para mim, é meu aniversário. Um dos meninos, por exemplo, o William, falou assim para mim, pastor, eu nunca tive uma festa de aniversário. E quando eu cheguei na igreja, o Ministério Infantil fez uma festa de aniversário e cantaram parabéns para mim. E o menino chorou, Marcos, para mim. Falou, nunca tive um bombom, um brigadeirinho e uma vela com o meu nome. Mas as mulheres do Ministério Infantil colocaram uma vela lá depois da aula e bateram palma e cantaram para mim, parabéns para você, e oraram pela minha vida. São crianças que estão desnutridas de afeto e de relacionamento, porque falta um pai, falta uma mãe, vivem soltos. E nós precisamos entender que a casa é um lugar de aprendizado. Agora, tem muitas crianças que não têm isso fora, tem muitos adolescentes, né, Lucas, que não têm isso fora, e encontram isso na igreja. E esse investimento tem que ser da igreja, porque nosso entendimento é que a casa é um reduto de amor. A casa é um ambiente onde a gente aprende a viver. É na casa onde a gente aprende a servir um ao outro. É na casa, é na mesa onde a gente aprende a amar as pessoas. E aí nós estamos, por exemplo, diante dos idosos na mesa, a gente fala assim, aqui está a pessoa ou as pessoas que trouxeram a nossa família até aqui. Ontem nós estávamos lá em Rio Claro e fomos fazer um café da tarde e a avó, eu não quero sentar. Sua avó faz isso também? É meio mania, né, da galera depois de 70 a mais, né? A gente sentado na mesa, Vanessa, e a avó falou assim, ela está assistindo lá, ela vai dar risada. Eu não quero comer nada. Nós fomos na padaria, compramos esfirra, pão, presunto e tal. A gente quer sentar. A gente nem quer comer tanto. Era umas 3 da tarde, a gente tinha acabado de almoçar. A gente quer ficar junto. A mesa é uma desculpa para a gente ficar junto. Aí ela falou assim, então tá bom, vou sentar. Ela beliscou um negocinho, beliscou outro negocinho. Mas o prazer é de olhar para ela e falar assim, a senhora chegou com 90 anos e nós temos que aprender algumas coisas com a senhora. Aí o Tim já comeu rápido, o William, e já queria brincar. Falou, não, hoje não é isso. Hoje é tempo de ficar olhando, de aprendendo. Porque a mesa é pedagógica. E na mesa você está servindo o outro. E a gente vai aprendendo. E na casa tem que ser esse lugar de aprendizado. Tem que ser um lugar de oração. É na mesa que você fala assim, como Deus tem sido bondoso conosco, ou não? Quando você vai preparar seu alimento, Rejane, e você fala assim, Deus tem sido bondoso e generoso, e eu posso oferecer uma boa refeição para a minha família. Aí você vê a Suzane chegando assim, desvairada de fome do trabalho. Suzane, come que nem uma draga. E aí a Suzane se saboreando aquelas coisas gostosas. Aí você fala assim, louvado seja Deus, obrigado Senhor. Aí você vê alguém tomando um remédio e fala assim, obrigado pelo suprimento. Aí a Mariana chega com aquela fome, né, Mari? Sai comendo tudo, ou não, Mariana? O prato dela.
Aí você fala assim, ó, tem aqui em casa, tem frutas, tem verduras, tem suco, louvado seja Deus. É um lugar onde a gente vai aprendendo. E se tem alguém que ali na mesa não quer agradecer, né, Ângela? A gente fala assim, opa, que é o Timóteo. De vez em quando ele está com fome, a mãe coloca o prato dele, e quando a gente vai colocar o nosso, ele já está na segunda garfada, ô Marcão. Aí a gente segura na mão dele e fala assim, tem que agradecer. Ele falou, está com muita fome. Muita fome. Então, mas tem que ser grato, cara. Eu vou agradecer depois. Aí no final da refeição, Senhor, me perdoa porque eu dei 2 garfadas. Aí eu tô com a minha sobrinha na sexta-feira, foi na sexta-feira, aluna, 5 anos. A gente foi orar na mesa, Lucas. Eu estava tomando café com os meus pais. Eu falei, Luna, você vai querer alguma coisa? Eu falei, não quero nada, eu vou brincar. Então vem aqui orar. E a gente orando de mãos dadas assim, Carlão. E aí, segundo a minha outra sobrinha mais velha, falou que eu fiz uma oração muito longa. É que eu estava muito emocionado, tomar um café com os meus pais, depois de passar alguns dias no hospital. Fui agradecê-los, né, pelo apoio. Então agradeci pela vida, pelo sustento. E aí, William, eu estava lá orando. E como a gente já trabalhou muito com morador de rua, a gente ora com o olho aberto em alguns momentos. Eu abri o olho assim, a minha sobrinha com a mão assim, Felipe, pegando uma coxinha, e eu orando e fazendo assim na mãozinha dela. E ela já tinha comido uma enquanto eu orava. Aí acabou a oração, falou, tio, eu estava morrendo de fome. Então mas a gente precisa agradecer, criatura. É um ambiente de aprendizado, é de família. E é assim que a gente vai aprendendo a vida. E na igreja também. Por que Paulo diz que ninguém pode comer antecipadamente antes dos outros? Porque a gente tem que esperar uns aos outros, a gente tem que ensinar isso. Ou seja, é na casa, é na família que a gente vai aprendendo todas essas realidades. E nós precisamos levantar a bandeira e falar o seguinte: eu e a minha casa, como disse Josué, serviremos ao Senhor. Lembra? Josué falou o seguinte: se vocês querem servir outros deuses, se vocês estão divididos, vocês fiquem à vontade. Eu vou levantar minha bandeira. Eu e a minha casa, ou seja, eu e o meu clã, eu e as pessoas que estão debaixo da minha autoridade, eu e as pessoas que moram na minha família, que moram debaixo do mesmo teto, porque a Bíblia inclusive vai usar várias vezes lá, casa, para dizer da mesma coisa. Na nossa cultura, quando a gente fala de casa, a gente pensa na construção, ou não? Na escritura. A Bíblia não. Casa na Bíblia, lar na Bíblia, significa o quê? Pessoas. Inclusive isso deveria ser um conceito bem estabelecido para nós. Qual que é o seu maior patrimônio? Meu médico fez essa pergunta para mim. E eu, de forma equivocada, falei assim: a minha saúde. Ele falou: não, antes da sua saúde é a sua família, porque quando você ficar com um problema de saúde, quem vai cuidar de você é a sua família. E foi de fato o que aconteceu. Qual que é o nosso maior patrimônio? É o seu carro? É a sua casa? Não, é a sua família, seus filhos, a sua esposa, a sua mãe, o seu tio, a sua avó. Essa é a sua maior riqueza. Glória a Deus. Amém por isso. Qual que é a sua maior riqueza? Ter uma igreja, ter uma família de Deus. E por isso a gente precisa levantar a bandeira e falar assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí o conceito do Antigo Testamento é que o templo, espaço onde foi consagrado a Deus, é a casa de Deus, que nós temos ensinado também a igreja, casa de oração. Lembra que Deus falou para Salomão: todas as orações que vocês fizerem nessa casa serão ouvidas por mim. E o conceito que está no Antigo Testamento é que a casa de Deus é uma casa de oração, onde nós oramos uns pelos outros, e por isso temos dado muito essa ênfase. Essa casa é uma casa de oração. E a minha pergunta é: a sua casa é uma casa de oração? A sua mesa é um ambiente de oração? O seu quarto é um quarto onde você ora e faz aquilo que Jesus disse: fecha a porta e vai orar em secreto, para você ensinar os seus filhos, para que os seus filhos vejam você orando, vejam você dependendo da graça e da misericórdia de Deus. A minha recomendação é o seguinte: você pegou o pagamento, de vez em quando faz a moda antiga. A moda antiga, não sei
se vocês me acompanham. Quem aqui teve pai que é crente? Quem aqui teve pai crente, mãe crente, quando era criança? O que os nossos pais faziam antigamente? Minha mãe fazia isso. Lá na igreja a gente foi ensinado assim. Pegava o dinheiro do pagamento, colocava na mesa, quando recebia, era assim, Flávio? Mais ou menos? Era assim? E aí a gente ia lá, e aí mãe falava assim, ó, isso aqui é de Deus, para ensinar o conceito de consagração, correto? Dava um envelopinho para nós, para a gente ir lá, igual as crianças fazem aqui, pá. Aí, William, quando você receber o seu pagamentão, chama as meninas e fala assim, ó, a gente tem esse custo de vida, até para dar valor na internet, no banho, brabo, né? 3 mulheradas lá, eu imagino. Ó, esse custo, é assim, Daniel? Custo de vida. Agora, antes do custo de vida, o que tem antes do custo de vida? O que a gente faz em primeiro lugar quando a gente recebe dinheiro? Ou deveria ser assim? Vamos ofertar. Isso aqui não é nosso. Dos 100%, esses 10 aqui é de Deus. Vamos consagrar lá, ó. Ensinar o filho. Deixar o filho ver a gente orando de joelhos. Mostrar para eles que nós dependemos de Deus. Isso a gente aprende na casa. Um ambiente de adoração. Vamos louvar a Deus, porque antigamente era assim, o secularismo tem varrido as igrejas. Tudo que a gente fazia na década de 80 e 90 era para Deus e era culto para Deus. Quer ver? Uma criança recebia uma bicicleta. O meu sonho era ganhar uma bicicleta. O dia que meu pai me deu a bicicleta, eu fiz um culto. Chamei meus amigos e falei, vamos cultuar a Deus. Os caras falaram, cultuar a Deus? Cultuar a Deus. O camarada comprava um terreno, o que ele fazia na década de 80 e 90? Estou falando do tempo que eu vivi. O que ele fazia, Cleusa? Chama os irmãos da igreja, vai lá no terreno, faz uma roda de oração, não é assim, Marco? Ora, consagra. O cara comprou um carro. O que ele fazia? Quem que dava a primeira voltinha? Eu tenho saudade dessa época. Quem que dava a primeira voltinha no carro? O pastor, para consagrar. Quando você comprar um carro novo, tiver aquele cheirinho assim, ó, aquela fragrância de carro novo, chama eu para dar um... A Mariana fez isso, quando ela comprou o carro, parou aqui na frente, lembra? A gente foi lá, oramos, consagramos, Deus abençoe esse carro. Tudo girava em torno de Deus. Era aniversário, chama a igreja. Recebeu uma promoção no trabalho, chama a igreja. Está desempregado, chama a igreja. Ou seja, acontecia tudo isso na casa, no ambiente da família. O que nós fizemos hoje? Tiramos Deus das nossas famílias e depois queremos que a nossa família seja abençoada. Não, precisamos colocar Deus no centro da nossa casa. Tudo é de Deus, tudo vem de Deus e a provisão da nossa família vem do Senhor. Ou seja, a nossa casa precisa ser uma casa onde ela é instrumentalizadora de conhecimento bíblico. Diz o autor bíblico que nós precisamos chamar os nossos filhos e devemos falar para os nossos filhos ao levantar, ao deitar, andando pelo caminho, colocar nos umbrais das portas versículos bíblicos. O Timóteo agora está aprendendo a ler e está falando assim, nossa, tem versículo para todo lado, né, pai? Eu falei, é para você ir aprendendo, é para inculcar. E veja que a expressão bíblica do Antigo Testamento fala assim, inculcar. Aí você fala assim, fulano de tal, ele está tentando entrar na minha mente, não é? É isso mesmo, é inculcar. Inculcar vem da onde? Cuca, abrir a cabeça, colocar lá dentro um conceito, um princípio, um valor. Um dia desses meu filho falou, pai, eu posso ficar rico? Eu falei, pode e deve. O reino precisa de dinheiro e se eu continuar doente, eu vou precisar de dinheiro quando eu envelhecer, você cuida de mim. Aí ele falou assim, ué, mas não é para gastar comigo dinheiro? Eu falei, não, esse é o conceito do mundo. Você tem que honrar os seus pais. Ele falou, entendi. Vocês estão entendendo que as nossas crianças estão aprendendo coisas fora do conceito da igreja? E a igreja precisa inculcar, os pais precisam inculcar na cabeça dos filhos. Não, são esses os valores. São esses os princípios. Lembra, Ana, na classe do batismo, quando eu falava de casamento e de vida com Deus? Cadê a outra Ana? Lembra, Ana? Esse é o sonho, de acordo com a vontade de Deus. A gente aprende aonde isso? Na igreja, mas a gente aprende também na casa. Aí dia desses, desculpa Simeão e Elisângela,
o Ramon estava lá em casa, e vocês sabem disso. Aí o Ramon chega e fala assim: pastor, eu estou orando para Jesus voltar. Lembra dessa história? Eu falei: é legal, hein? Mas o senhor que conhece a Bíblia, você acha que ele vai voltar agora ou vai demorar? Eu falei: não sei, meu filho, o pai que sabe. Mas pelos acontecimentos aí parece que está caminhando para o fim mesmo. Ouvi falar de guerras, rumores de guerra, lembra da expressão de Jesus? Ainda não é o fim, mas é o princípio do fim, então está caminhando para o fim, meu filho. Vai dar tempo de eu casar? Vai, acho que sim, então vai casar, Ramon. Vai casar. Então por quê? Porque eu quero ser missionário. Lembra desse? Quero ser missionário. É mesmo? Quero ser igual o tio, que sai por aí falando do amor de Deus. E onde que Deus me levar, não foi, Elisângela? Eu quero ser missionário. O menino chegou ontem aqui. Ele já aprendeu que a missão de Deus é uma missão nobre e que ele precisa ser um pregador do Evangelho. A Maria está lá no hospital e está lá com a Bíblia dela no hospital, divulgando o amor de Deus e falando com a enfermeira. Aprendeu aqui, aprendeu na casa. Louvado seja Deus por isso ou não? A nossa casa precisa ser esse ambiente. Agora, veja que tudo isso vai se transferindo do Antigo Testamento para o Novo. Meu tempo ali está apertado. E Jesus fala o seguinte: vocês vão para as casas levando a missão de paz. Quando vocês chegam numa casa, quando você é bem recebido, a sua paz fica naquela casa. Quando você não é bem recebido, você bate o pó e vai embora. Então veja que é a casa. E Jesus falou assim: vocês precisam encontrar as casas de paz, os filhos da paz. E aí nós, como cristãos, precisamos entender que a nossa casa é uma casa de paz, porque ali existem filhos da paz. E a sua casa, a sua moradia, o seu reduto familiar é um luzeiro a que Deus plantou naquele lugar, independentemente dos seus vizinhos terríveis, ou não? Só alguns que tem vizinho terrível, que bebe, põe música alta, não deixa a gente dormir no domingo. E por que Deus plantou vocês ali? Para você ser uma família de paz, um luzeiro ali. Então veja que Jesus vai usar essa estratégia para a sua igreja, falando o seguinte: olha, como nós somos um movimento que estamos começando, nós precisamos de uma estratégia. Lembrando que Jesus, ele não vai dar continuidade ao judaísmo, correto? Jesus vai nas sinagogas? Vai. Paulo vai nas sinagogas? Vai. Mas ele continua com a tradição judaica? Não. Ele planta um novo movimento. E qual que é o movimento? O cristianismo. Jesus é o Senhor para a glória do Deus Pai. Eles têm templo? Deu tempo de construir templo em 3 anos de ministério de Jesus? Onde que eles vão se reunir? No templo judaico? Eles vão deixar? Não vão deixar. Vão deixar muito tempo nas sinagogas? Também não. Qual que é a estratégia de Deus? As casas, porque é na casa que você fomenta e você tem a liberdade de proclamar o Evangelho. Hoje, inclusive, até em países fechados, a estratégia de Deus é usar as casas. E é na casa que você precisa proclamar o Evangelho. Em muitas garagens nasceram igrejas. Em muitas casas nasceram igrejas. A nossa igreja nasceu numa casa. João Martini Filho, 778. Essa igreja nasceu na casa da irmã Cecília, que Terezinha, depois foi transferida para a casa pastoral e ficou lá na casa pastoral muito tempo. E eu morei naquela casa, louvado seja Deus. Eu falava para a Natália: essa sala aqui foi uma sala de proclamação do Evangelho. Que lindo isso. Eu fico imaginando, será que na nossa casa a gente proclama o Evangelho? Será que lá no nosso sofá a gente proclama o Evangelho para quem nos procura? Para os nossos filhos? Para as próximas gerações? Será que a gente tem esse entendimento? Eu queria então correr alguns textos com vocês nessa manhã. Vocês estão aí com a Bíblia aberta? Vão comigo lá em Atos capítulo 5, 42. E agora eu vou correr um pouco nos textos para vocês terem essa noção e percepção de que cada casa é uma parte da igreja. Capítulo 5 de Atos, lá no versículo 42. Corre aí comigo.
saudando todo mundo que está aqui na internet, né? Tem muita gente, mais de 30 pessoas hoje aí nos acompanhando pela internet. 5:42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Ou seja, todos os dias eles estavam nas casas pregando que Jesus Cristo é o Senhor. Todos os dias. Haja público ou sem público, eles estavam pregando e ensinando nas casas. Ou seja, a casa era um ambiente de ensino. Então aproveite o ambiente da sua casa. Atos 8:3, corre comigo aí. Vamos lá, rapidinho. Aqui vai falar um pouco da perseguição, da primeira perseguição que a igreja sofre. Atos 8:3. Ainda com o nome de Saulo, Saulo, porém, assolava a igreja. Ou seja, Saulo estava perseguindo a igreja. Antes da conversão de Saulo, ele estava assolando a igreja. Ele estava entrando nas casas e arrastando homens e mulheres e levando para o cárcere. Ou seja, Paulo sabia que a igreja cristã se reunia numa casa. Por isso que ele ia nas casas prender os cristãos, porque era nas casas que eles estavam celebrando o nome do nosso Senhor. Vá comigo no capítulo 9. Aí no capítulo 9 nós temos a conversão de Paulo. Ele se converte e ele é consagrado, lá no versículo 17, em uma casa. 9:17. Então Ananias, que foi chamado por Deus para ir lá consagrar Paulo, foi e entrando na onde? Paulo estava na onde? Paulo estava numa casa, Paulo não estava num templo. Lembrando que quando ele teve a visão de Jesus, ele ficou sem ver por alguns dias. E Ananias recebe a missão de Deus e fala assim: vai lá e ora por ele, impõe as mãos sobre ele, e ele então vai receber o Espírito Santo. Impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para te recuperares a visão e que você fique cheio do Espírito Santo. Isso acontece no ambiente familiar. A minha pergunta é: será que nós ouvimos o Espírito Santo nos enviando para as casas? Vai lá orar com aquela pessoa, vai lá visitar aquela pessoa que está doente, vai lá visitar aquele idoso que está acamado e que não recebe nenhum tipo de assistência. Vai lá. E alguém vai falar assim: não, mas essa é a missão do pastor, eu faço a minha missão. E a igreja? E você? Quer ver uma coisa? Exortação agora. Quando o culto é na sua casa, quando a festa é na sua casa, o que você quer? Você. Pouca gente ou muita gente? Eu tive uma ovelha, muito tempo atrás. Pastor, na minha casa não vem ninguém. Toda vez ela reclamava. E eu fui engatilhando. Falei, eu vou dar no peito, não vai ter jeito. Um dia que eu não tiver muito piedoso, muito devocional, que eu tiver mais racional, eu vou falar a verdade para aquela irmã. Vou exortar ela em amor, mas eu vou falar a verdade. Sabe por que ninguém vem na sua casa, irmã? Porque você não vai na casa de ninguém. No culto, na casa das outras pessoas, você tem 15 desculpas. Agora, quando é na sua casa, você quer a casa cheia, né? Estou lá no hospital, chega a administradora, quem passou comigo lá sabe. Ô pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Por que todo mundo vem aqui? Por que tem fila lá embaixo lá para visitar você? Porque eu visitei todo mundo, porque eu cuidei de todo mundo, e aquilo que a Bíblia disse, não é? Aquilo que a gente vai colher é aquilo que nós plantamos. Cuide das pessoas, invista nas pessoas, vá na casa das pessoas, mande mensagem para as pessoas. Os meus vizinhos ficaram chocados, falaram: pô, não para de chegar gente aí, não para de perguntar de você. Está todo mundo, claro, porque a gente cuida de pessoas. A nossa casa é aberta para todo mundo, para todas as famílias. Logo, todo mundo quer saber informações. É o que tal do Ananias está fazendo aqui. Vai lá, cuida do Paulo, impõe as mãos sobre ele, entra na casa dele e abençoa. Tem muitos lares precisando de ajuda e a gente fica somente envolvido com as nossas coisas, com as nossas séries, com o nosso dinheiro, com as nossas escolhas, com os nossos afazeres. A gente não se preocupa com as outras pessoas, com as outras famílias. Tem famílias precisando de oração, tem família precisando de uma cesta básica, tem famílias precisando de uma visita, de uma oração, ou não tem?
Claro que tem. Quem lembra da Gabriele e do Eduardo, que teve um nenenzinho agora? A gente foi lá essa semana visitá-los, né? E faz 3 semanas que as meninas não vêm aqui na igreja, correto? Por conta da situação da mãe, ficou internada e tal. Quando aquelas meninas viram, foi tão engraçado. Posso contar essa história? Já estou contando, né? A Marcela, o William, debaixo do portão, assim, ó. Eu parei o carro e dei uma buzinadinha. Pó! Aí a Marcela olhou por baixo assim, cara. Falou: mãe, corre que é o pastor e a Natália. Aí vem a outra pequenininha, a Miriam, nem falar direito fala, né? Veio lá de baixo assim, mais os 2 cachorros, né? Falou assim: mamãe, é a tia Natália. Gente, vocês não imaginam a alegria daquela menininha quando viu a Natália, pulou no colo da tia e falou assim: estou com saudade da igreja. Foi a primeira coisa que ela falou para nós. Estou com saudade da igreja. A Natália levou um chocolatinho para elas lá, e a gente passou um tempo com eles lá, e eles falando assim: vocês não sabem como a igreja faz falta na nossa vida. Ela falou: pastor, você não está bem ainda, né? Eu falei: não, estou quebrado ainda. Mas você veio me ver? Eu falei: vim aqui representando a igreja. Como pastor eu represento a igreja. Tem 80, 100 pessoas orando por você, Gabriela. Logo, a nenenzinha toma as vacinas e você pode levá-la na igreja e você volta para a igreja, tá bom, Gabriele? Ela falou assim: isso é amor, isso é igreja, isso é igreja. E tem muitas outras pessoas precisando. Fui lá ver a Isabel na quinta-feira. Ela falou assim: pastor, que saudade da igreja, mas ainda por conta da quimioterapia eu não posso. Mas assim, diga para todo mundo que eu estou com saudade do povo. Eu quero abraçar o povo. E quando eu melhorar, eu quero estar no meio do povo. Isso é igreja, é família. A gente precisa entrar na casa das pessoas, invadir a casa das pessoas, e falar assim: o que você está precisando? Nesses dias que passei por esse apuro, eu vi isso. A preocupação era um lanche, era um bolo, era uma carona, era uma visita, era uma ligação. Ganhei um celular novo, ficaram com dó de mim, uma família deu um celular novo para mim. É cuidado ou não é cuidado? E a gente pensa que ninguém está vendo, mas os vizinhos estão, as pessoas estão. Tudo isso está acontecendo aonde? No templo também. Mas, acima de tudo, nas casas, dentro da casa. Quando a Aurora estava lá, se recuperando, a gente chega, assim, ela vem devagarzinho, né, Aurora? Abriu o portão, falou assim: pastor chegou, vem representando a igreja. Quando o irmão José Maria foi fazer a cirurgia no olho, a gente chegou lá e falou: é a igreja. Quando o irmão Carlos perdeu a sua irmã, eu cheguei lá como a igreja, representando o povo de Deus. Quando a gente chega assim numa casa com uma cesta básica, com uma caixa de leite, vem aquela criancinha e fala assim: pastor, o senhor trouxe um biscoito recheado para mim? Eu falei: trouxe. Isso aqui é presente da igreja, é na sua casa. Sinta a bênção de Deus aí na sua casa. Capítulo 10, versículo 2. Vocês estão comigo ou já estão com sono? Eu fiz uma pergunta. Vocês estão comigo ou vocês estão com sono? Estamos juntos? Eu vou bater aqui uma palma, você bate 3 aí, tá? Estão acordados? Quando eu falar assim, então, estamos juntos, aí eu quero ver se vocês estão acordados. Estamos juntos? Beleza. Sem folia também, hein? Nós somos tradicional. E eu sou mais do que vocês imaginam. 10:2, estão comigo em Atos? Só para acordar um pouquinho. 10:2. Vai falar da centurião. E quem que era esse centurião? Chamado Cornélio, que não era da tradição judaica, mas Deus estava se revelando nele. Deus está se revelando aos gentios ou não? Deus está se revelando aos seus vizinhos, aos seus familiares. Dá uma olhadinha no versículo 2. Esse homem, mesmo não tendo uma tradição religiosa, ele era piedoso e ele era temente a Deus, ele e toda a sua casa. Toda a casa de Cornélio era uma casa o quê? Consagrada, e Deus envia Pedro para aquela casa,
para ensinar Pedro, e Pedro também ensinar o evangelho para aquela casa. Então Cornélio também era um homem piedoso e temente a Deus, e essa piedade, essa vida de temor a Deus, ele aprendeu com o Senhor, ele ensinou para a sua casa. Ensine os seus familiares a serem tementes a Deus. Timóteo, você quer ser rico? Pode ser rico, mas eu quero que você tema a Deus, e que você, temendo a Deus, você pode ser um bilionário, mas você será um bilionário consagrado ao Senhor. Amém? Tem que ser piedoso, tem que ter o coração nas mãos de Deus, senão você vai ser avarento, e vai ser um idiota, que só tem dinheiro, diga-se de passagem, que é uma vida vazia, diga-se de passagem. Tem gente que só tem dinheiro, não tem classe, não tem gosto. O cara tem dinheiro e fica trancado dentro de casa, já viu isso? Fica trancado no apartamento. Falei isso pro meu filho: eu não posso ter dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu não parava em casa, eu ia viajar o mundo. Eu queria comprar uma Kombi, meu sonho, né? Colocar uma... Já falei para vocês isso? Não? Vocês sabem que eu fui palhaço nos hospitais, né? Com a minha maletinha. Me fantasiava de palhaço, né, Vanessa? Entrava nos leitos cantando e tocando. Naquela época eu era... Quando eu ficar velhinho eu vou fazer isso. Pegar minha aposentadoria, comprar uma Kombi, uma van. Colocar uma placa solar em cima. Sair pro Nordeste, aí, pro interiorzão aí. Para lá, abre, monta o picadeiro. Vamos fazer uma festa aqui. Todo mundo pensa que eu vou fazer só gracinha. Eu vou pregar o evangelho. E a Natália canta, e naquela... Se Deus me der a graça, Timóteo vai tocar. Que era meu sonho, tocar um violão. Toca aí, vamos... Entendeu? Vamos viajar. Eu estava falando pro pessoal aí, tá fresquinho hoje, não tá frio. Frio eu enfrentei no Uruguai, -5, -10, o sol raiando, e a gente frio. Aí todo mundo: pastor, você foi missionário lá no Uruguai, você foi de avião até Porto Alegre? Eu falei: não, fui de Kombi, 2 Kombi, deixamos uma Kombi lá na cidade de Melo, do Uruguai. E tem um povo lá que ora por mim até hoje. Vamos gastar a nossa vida no reino. Senão a gente tem dinheiro. Que adianta ter dinheiro e não ter o coração na obra? Não ser uma pessoa piedosa, não ser uma pessoa temente a Deus? Que adianta dinheiro? Quando você cair no hospital, o dinheiro vai resolver alguma coisa? Não muito. Pode ser um remédio, um leito melhor, mas diante de Deus tem valor? O tal do Cornélio tinha grana? Tinha, mas ele era piedoso, ele era temente a Deus, ele ensinava todos os seus a temerem a Deus. O que é temer a Deus? Ter reverência, consultar a Deus. Pastor, o que eu posso fazer com a minha vida? Não sei, mas pede orientação para Deus. Isso é temor a Deus. Atos 16. Vocês estão comigo ou já dormiram? Não dormiram, não. Estão atentos, sermão aí. Vocês estão animados, hein? 16 vai falar que Paulo vai levar Timóteo, eles vão ter uma visão em Trode, a partir do versículo 6, ele vai chegar lá em Filipos, na cidade de Filipos, lá no versículo 11, e eles então terão contato com Lídia. Dá uma olhadinha aí, Atos 16, 15. E no versículo 14, por exemplo, vai falar que Lídia era vendedora de púrpura, temente a Deus, e ela se converte. Ela tem um encontro com o Senhor, e então ela entende tudo que Paulo estava dizendo. E o Espírito Santo, o que o Espírito Santo fez? Dá uma olhadinha no versículo 14. Abriu o coração de Lídia. Você acha que tem pessoas com coração duro, que você conhece? Fala assim que sim. Deus pode abrir o coração? Olha o que diz o texto aí. Lídia tinha o coração duro, mas o Senhor, olha aqui para mim, abriu. Partiu, abriu um espaço, e Paulo colocou a mensagem. Sabe qual que é o nosso problema na nossa família? Que a gente quer ensinar o evangelho no momento que o coração está fechado, e a pessoa pega mais birra, mais bronca. Você tem que entender e ser temente a Deus, e entender o discernimento da hora certa. Quando Deus abrir o coração, que a pessoa estiver maleável, você prega o evangelho. Na hora que abrir o coração, ninguém entra com a porta fechada, entra. E a gente quer ficar empurrando, brigando.
Eu tenho uma prima que fazia 7 anos que não falava comigo. Fiz o sepultamento do pai dela e ela não olhou na minha cara, porque disseram para ela que eu pensava de determinado... Uma fofoca familiar, bem mais nova do que eu. Fiquei doente, ela mandou uma mensagem, uma reconciliação. A minha prima: primo, vendo o seu sofrimento e vendo que você não reclama, eu estou vendo isso e isso na sua vida. Aí eu falei assim: opa, o coração está aberto. Eu falei: minha filha, eu sempre te amei. Você ouviu uma fofoca, mas o seu primo aqui, que eu sou o mais velho, eu continuo sendo o mesmo. Eu só envelheci. Eu continuo te amando do mesmo jeito. Agora eu queria muito que você tivesse uma vida com Deus, só isso. E que as suas escolhas fossem pautadas pelo Evangelho. Mas há 7 anos atrás eu não podia falar isso, porque o seu coração estava fechado. Agora ele abriu. Agora Deus quebrou. E quando Deus quebrou o coração de Lídia, Paulo vai lá e põe a mensagem. Lídia se converte, versículo 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa pediu para que Paulo ficasse ali pregando. Ou seja, nasceu a igreja de Filipenses na casa de quem? De Lídia. Porque ela se converteu, e como ela se converteu, ela levou essa mensagem para dentro da sua casa. E depois tem a cura e a conversão do carcereiro, aí no capítulo 16 ainda. Corre comigo lá no verso 31. Quando o carcereiro tem aquele encontro com Paulo, e Paulo fala o seguinte para ele: olha, você quer mesmo ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, a partir de você. E tem alguns crentes que pensam assim: não, eu já sou crente, então toda a minha descendência vai ser crente. É assim? Então veja bem, crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa, ou seja, é a partir de você. Qual que é a Bíblia que a sua família está lendo? Você, como você está vivendo, como você reage diante das dificuldades da vida. Então, crê no Senhor Jesus e será salvo você, e a partir de você, toda a sua casa, toda a extensão da sua casa. É você que tem que levar o Evangelho. Aí a mulher fala assim: não, isso é responsabilidade do marido. Aí o marido fala assim: não, isso é responsabilidade da mulher. Aí a mãe fala assim: não, isso é responsabilidade da minha filha. E fica cada um jogando para o outro e ninguém cuida da casa. E aí a casa não tem Evangelho. Se nós somos cristãos, nós precisamos entender o seguinte: eu preciso falar do Evangelho na minha casa. E se tem alguém na minha família para baixo, eu preciso levantar. Porque qual que é a mensagem do Evangelho? Nós precisamos ser porta-vozes da mensagem do Evangelho. Qual que é a mensagem do Evangelho? Jesus venceu a morte. E para nós não tem caso perdido. Se você está com depressão, eu vou orar com você e vou falar a boa notícia. A boa notícia é que Deus quer que você abra um sorriso e que você seja liberto da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, do desespero, da desesperança. Amém? Você tem que ser o porta-voz. Se alguém está falando de morte, você tem que chegar lá e falar de vida. Ô papai, será que você vai morrer? Pergunta meu filho. Falei: um dia eu vou, né, meu filho? Vai chegar a minha hora. Minha senha, uma hora vai chamar. Vai ser agora? Não sei. Então vamos aproveitar esse dia, meu filho? Falei para ele: vamos aproveitar esse final de semana? Vamos aproveitar esse momento? Aí ele falou: é verdade, né, papai? Aí uma outra pessoa da família falou assim: seu pai está ruim. Eu falei: não, mas ele vai melhorar em nome de Jesus. A igreja está orando e Deus tem um plano para ele. Ele não vai morrer cedo não, ele vai ficar por aí. A criança falando das boas novas. Foi bonito uma criança desses dias falando para mim. Perguntei para ela, né? Eu gosto de conversar com as crianças. Seu pai está bem? Ela não é aqui da igreja, de uma outra igreja. Seu pai está bem? Ele falou: não está bem, pastor. Ele está com um problema no braço, não está podendo trabalhar, dirigir direito. Ela é da minha cidade, uma criança. Aí eu falei assim para ele: mas você está preocupado? Ele falou: eu acho que ele vai ser mandado embora do trabalho, porque ele está tendo que apresentar muitos atestados médicos, então não está conseguindo trabalhar. Ele é motorista e está com problema no ombro e não sai a cirurgia e tal. Menininho, de 7 anos.
É mesmo, meu filho? E daí? Não tem problema, se a empresa mandar ele embora, Deus vai cuidar e abre outra porta. Talvez ele mude de profissão, é até melhor ele fique em casa. Uma criança falando do evangelho, ele crê tão em Deus, aquele menininho, que ele está falando assim, eu não estou nem aí se a empresa mandar meu pai embora, Deus vai dar o trabalho. Eu nem quero mais que meu pai fique trabalhando de motorista mesmo, eu queria que ele ficasse aqui em casa, vai que ele arruma outro trabalho. Aí eu falei assim, legal. Eu falei assim, e se Deus promover ele para trabalhar no escritório? É melhor, ele troca até de roupa, fica mais bonitinho no ar-condicionado. Ou seja, uma criança que tem esperança no evangelho. Ele aprendeu isso na onde? Esse menino? Em casa, na igreja, com gente crente. A tal da Lídia leva o evangelho para todo mundo. O carcereiro fala assim, crê no Senhor Jesus, será salvo toda a sua casa. A partir do carcereiro, toda a casa do carcereiro é convertida, verso 34, dá uma olhadinha aí, 16, 34. Então, levando Paulo e Silas para sua própria casa, pôs à mesa. Não é o mesmo homem que bateu nas costas de Paulo, que sangrou Paulo? Depois da conversão, o que ele faz? Põe a mesa posta, e com todos os seus manifestava grande alegria, porque agora estavam crendo em Deus, e a família só tem alegria quando a família crê em Deus. Você pode repetir comigo? A minha família tem alegria porque nós cremos em Deus. Uma família sem Deus não é alegre. Pode ser uma mansão, pode ser uma mesa de mármore, pode ter comida melhor da vida, mas não tem alegria. A alegria da nossa casa está no fato de que nós cremos em Deus, e Ele sustenta a nossa casa. E eu estou caminhando para o final. 18. Folheia aí comigo. Vocês estão comigo? Ixi, acho que hoje não vai ter EBD, hein? 18, 7. O texto aí está falando, agora nesse momento, de Paulo anunciando o evangelho, Silas e Paulo, e eles chegam lá na casa de Tício. Dá uma olhadinha aí, 18:7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, e a casa era do lado da sinagoga, do ladinho da sinagoga. Dá uma olhada, Lucas, que interessante isso. Ele morava do lado da sinagoga e ele era temente a Deus, ou seja, ele estava aprendendo a temer a Deus com os conceitos do Antigo Testamento. Que legal. Mas, versículo 8, Crispo, o principal da sinagoga, também creu no Senhor. E aí você fala assim, o meu vizinho, o meu parente, ele é muito religioso. E tem gente religiosa, hein? Supersticiosa no nosso país. Teve um cara que foi me visitar lá no hospital, foi mal barato. Ele falou assim, ele falou lá, eu sou líder religioso. Eu falei, tá bom. E ele não falei que eu era pastor nem nada, fiquei quieto. Eu posso entrar aqui? Pode. Aí ele pegou uns negocinhos lá, umas folhinhas. Eu fiquei olhando aquelas folhinhas lá. O que esse cara quer comigo, né? Eu falei, mas vou falar do evangelho para ele, eu não vou perder a oportunidade. Eu posso... o senhor pode fazer o que o senhor quiser, mas maior que está em mim do que o que está no mundo. Ah, é? Falei, nós somos de Deus, cremos em Jesus. Agora o senhor pode fazer o que o senhor quiser. Crendice, religiosidade. Não faltei com respeito com ele, tratei ele bem. Mas o que eu quis dizer para ele foi o seguinte: olha, isso daí para mim é tudo religiosidade. E eu não estou preso em religiosidade, estou fora disso aí. Só creio em Jesus que me religou ao Pai, ponto. Por isso que eu não prego nem anuncio placa da igreja. Minha denominação não é Jesus Cristo de Nazaré. Esse camarada Crispo era o principal da sinagoga e ele se converte, ele crê no Senhor. Ele era uma pessoa religiosa, mas ele creu em Deus. E ele creu em Deus por quê? Porque ele ouviu a mensagem. Ele ouviu a mensagem na onde? Na casa do Tício, do lado. E veja que ali começou a igreja de Corinto. Todos aqueles que são de Coríntios ouviram, creram e foram batizados. Ou seja, houve batismo naquela casa.
que era uma casa religiosa. Eu já tive o privilégio como pastor de levar uma pessoa a Cristo que tinha no canto da sua sala um altar cheio de ídolos, e depois ali naquela casa a gente colocou uma banheira, sabe, banheira não, sabe aquelas piscininhas de criança? A gente batizar a gente ali. O nosso irmão Fábio Galvão, lá no presídio, colocou uma banheira gigantesca lá, uma piscina grande, batizou mulheres dentro da penitenciária que eram religiosas e agora são crentes em Jesus. Vai que alguém se converte lá na sua casa, vai que o seu vizinho que é extremamente religioso, ele se converte, porque Deus está abrindo os corações. E eu quero encerrar com Paulo, capítulo 20, versículo 20, estão comigo? Então. Eu não gosto muito desse texto, porque ele fala de despedida. Particularmente eu não gosto de despedida. Você gosta de despedida? Paulo tinha que se despedir da igreja de Éfeso, e a igreja que ele se dedicou muito. Ele fala assim, não tenho a minha vida por preciosa, eu tenho a minha vida consagrada, eu não queria ir embora, mas o Espírito Santo está me enviando. E Paulo então precisa se despedir da igreja. Diz o texto que Paulo diz para aqueles irmãos, eu fico imaginando isso, e fala assim, olhem para o meu rosto pela última vez, porque vocês não me verão mais. Eu vou para Jerusalém, serei apedrejado, maltratado em Jerusalém, e nunca mais verei. Imagina eu chegar aqui para vocês e falar assim, tira uma foto comigo, olha para mim, nunca mais vocês vão me ver. Imagina, que despedida. Mas Paulo tem um discurso fantástico de despedida. Ele fala assim, versículo 20: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, não joguei fora a minha vida, tudo que eu fiz foi, se o Rafael tivesse aqui ele ia achar engraçado, intencional. Eu queria que tivesse um proveito. Eu sempre brinco com as pessoas, eu não vou na sua casa tomar cafezinho e comer bolo, apesar que isso faz parte, hein? Visita pastoral, quando eu chego lá não tem nenhum cafezinho, e eu levo, tem que ter um bolinho, né, Gleison, um pãozinho. Daniel, eu preciso ir na sua casa, né, Milton? Um suco de acerola grosso, aquele chá Jovina, chá mate com um pinguinho de limão, aquele almoço e aquela carne, viu, Mário? Naquela churrasqueira nossa improvisada de, sabe? Quando você corta a carne assim, Marco, que o bicho deita na faca assim, sabe aquele suco? Aquele cuscuz assim que a Kika faz, sequinho, e o Nilo fica querendo pegar, o primeiro é meu, cara, safado. Fui tomar café lá, a Kika fez o cuscuz, falei, já foi puxando pro prato dele, falei, cara, o pastor está aqui hoje, eu peguei, o que isso? Nilo, você tem isso aí todo dia, falei que nem Jesus, você come cuscuz da Kika todo dia, eu de vez em quando. Ou quando a Elisângela, que faz tempo, hein, chama a gente para comer aquela carne de porco, lembra, Simeão? Fatiada assim, que carne foi aquela? Lombo, pernil, aquele feijãozinho gordo, lembra? Puxa vida, é duro ficar magro, hein, gente? Dá umas vontades assim na gente. Aquela maionese da Marilise, não tem igual, né? Não tem. Eu até perdi o rumo onde que eu estava aqui. Tem que ter coisa proveitosa. Aí quando você sai assim, a pessoa fala assim, pastor, sua visita trouxe um alento. Paulo está falando o seguinte, eu fui na casa de vocês, mas eu não fui comer, não era essa a intenção. Eu fui deixar alguma coisa proveitosa, uma palavra, uma orientação.
E veja que ele fala o seguinte: eu ensinei vocês publicamente, mas eu também ensinei vocês de casa em casa. Sabe o que o Paulo está dizendo? É o seguinte: eu era pastor de vocês publicamente, sim, mas eu ensinei muito para vocês nas casas, na vivência. Lucas, Edielson, Rafael, que serão pastores, aprendam isso. Nós ensinamos como nós pregamos nas casas, no jeito que a gente visita. Um dia Valneide chegando de viagem da Bahia, não por um motivo tão alegre, lembra? Chegamos lá, lembra? Traz paz, não traz? Traz consolo, né? Aí Valneide tinha acabado de chegar do sepultamento da mamãe, lembra? Pastor, a gente está vivendo esse momento, nunca esqueci. Ele falou assim: mas eu trouxe um café lá de Feira de Santana, e esse café eu vou fazer agora, lembra? E ela me deu, lembra, Marcos? 3 maracujá, inesquecível aquilo. Esse maracujá eu trouxe da Bahia. Eu falei assim: minha filha, você trouxe quantos desses? Trouxe 6, metade o senhor leva embora, lembra, Marcos? A gente orou pedindo o consolo de Deus ali para a família, e eu levei para casa um pouquinho de café e um pouquinho de maracujá. Passei a semana tomando café e lembrando de orar pelas suas irmãs. Pela graça de Deus, as 2 irmãs dela estão aqui entre nós. Foi só uma visita pastoral, só uma, mas foi ensino na casa. E aí os meninos olham para mim, me reconhecem e falam assim: esse cara aí estava lá na minha casa naquele momento. Está entendendo? A igreja não é só aqui, é aquilo que acontece também nas casas. Que a sua casa seja um lar de aprendizado, de respeito. Por que eu sou respeitado pelas crianças? Porque eles aprendem em casa: ó, aquele ali é seu pastor. Eles me chamam de tio, pisam no meu pé, querem calçar meu all-star, está tudo certo. Mas nunca falta respeito, nunca falta honra. Os adolescentes me abraçam: oh, que bom que você veio daquele jeitão meio, né, adolescente de ser e tal, está tudo certo. Nunca fui destratado, nunca fui desonrado, porque esses ensinos vêm da casa. Estão comigo? Eu preciso parar, preciso encerrar. Que Deus abençoe sua casa, sua família, que juntos possamos caminhar com uma igreja sólida a partir de boas casas.